Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador em casa. Esperamos que esteja bem de saúde, nós também. Melhor agora, estamos aqui para trazer um tema crucial, um tema muito forte que a sociedade precisa consumir dia a dia, porque não é fácil este tema ter uma finalidade forte, senão cada dia aprendemos e melhoramos. Depois, não só queremos falar da violência doméstica. Esta violência doméstica que muita gente pensa da sua forma. Cada um, quando ele sabe onde está, ele não está preocupado com o direito do outro, está preocupado com o seu direito e ele chama isso de violência doméstica. Então, nós vamos abrir esse seriado, depois de nós termos trazido aqui sobre direitos do trabalhador, deveres. Agora já vamos a violência doméstica, vamos abrir essa sessão mesmo, aproveitar, termos uma aula profunda com o doutor aqui, doutor Chitendeva, que vai nos abrir devagar, o que é isso, violência doméstica. Aí em casa, espero que vais aproveitar bem e vais aprender, vais ouvir, vais escutar. E se tiver algumas dúvidas, lança suas perguntas para nós podermos também endereçar ao doutor e poder trazer, obviamente, posteriormente, respostas. Não só também, com o doutor vamos falar sobre a definição da violência doméstica, vamos falar da como que se manifesta no seio da sociedade, vamos falar a violência se está a subir, está a baixar, e depois dali, o próximo episódio, prometemos nós trazermos aqui a área jurídica da violência doméstica. E para aí nós desejamos boas-vindas, doutor, boa tarde para quem nos vê. E agora, só uma nota, para quem está em casa, estás a assistir, não esqueça de dar seu like, comentário, subscreva-se ao nosso canal para a gente crescer, porque nós estamos aqui por sua causa. Doutor, queremos falar da violência doméstica. Qual é a definição da violência doméstica? Obrigado, Maulana Manzur, pelo convite. Saudar os telespectadores que nos acompanham e saudar a todos que nos acompanham através das diversas plataformas digitais. Bom, essa é uma pergunta muito interessante sob o ponto de vista social, não é? De como que se manifesta ou o que é isso da violência doméstica. Entendo eu que a violência doméstica é toda prática, é toda conduta que coloca em causa os direitos e liberdades de outras pessoas, em que nelas pode configurar, né, em atos criminais ou até condenáveis moralmente. Né? Então, as coisas quando coloca-se em causa o direito e liberdade de uma outra pessoa, sob o ponto de vista proibitiva da lei e também da moral, não é? Porque há certas coisas que também, sob o ponto de vista moral, não se pode, acabamos colocando em causa aquilo que é a liberdade de uma outra pessoa, portanto, é uma violação dentro de casa ou de uma família. Estamos a falar da violência doméstica, aquela que ocorre dentro de uma casa, dentro de um lar, dentro de uma família, uma sociedade, em que os comportamentos que vão acontecendo, vão colocando em causa ou em perigo os direitos e liberdades de outras pessoas. Direitos e liberdade de outras pessoas. E como é que se manifesta, como estamos a perceber aí, como é que se manifesta no seio da sociedade? Falamos de casa, falamos, não é, da família, mas na sociedade, por exemplo, será que fazer uma poluição sonora num bairro, também podemos chamar de violência doméstica ou não? Ok, na verdade a violência doméstica tem um fórum meramente em termos daquilo que são teorias popularistas, não é? Ocorrem dentro de uma família. Dentro de uma família? Sim, então uma poluição sonora de alguém que está a cometer, não é? Não se pode entender como se fosse uma violência doméstica, mas a pessoa pode estar a transgredir regras de convivência. Moralmente inaceitável. Moralmente inaceitável. Portanto, as regras de convivência não pode. E até porque atualmente já encontra uma punição dentro daquilo que são as regras das posturas municipais. Portanto, sim, se você quer, por exemplo, colocar o volume alto, quer fazer um espetáculo, tem que requerer autorização,
Por quê? Porque de antemão já se sabe que essa conduta coloca em causa os direitos e liberdade de outras pessoas, não é? Mas a manifestação da violência doméstica é mesmo dentro de um lar. Dentro de um lar, dentro de uma família. Portanto, é ali onde tem mais peso e é mais conotado nos últimos tempos. Quando vamos a falar disso, doutor, que se falamos de violência nos dias de hoje, porque a escolaridade está a crescer, a educação está a andar em todo lado, não é? Qual é a tendência? É de subir ou de baixar? Bom, da análise prévia, sem necessariamente muito esforço e sem observar os dados estatísticos que vêm sendo publicados também, pelo crescente número de existência das organizações não governamentais que lidam sobre esta matéria, chega a uma conclusão de que tende a aumentar. Se for a olhar, não é? Há 15 anos atrás, nós não tínhamos tantas organizações que falavam sobre essas matérias. Sim. Não é? Mas nos últimos 5, 10 anos, há número crescente de organizações não governamentais, das associações, que têm, em algum momento, fins semelhantes. A trazer a mesma abordagem. A trazer a mesma abordagem. Mas não se verifica a sua... Sim. Sempre tem... Exatamente, sim. Quando antigamente haviam poucas organizações. Havia poucas organizações, mas também parece que não havia tanta tendência assim. Será a forma de comunicação? Nós teremos a atiçar a violência? Ou é por causa da sociedade, a sociedade atual que quer crescer de uma forma violenta? Sim, eu olho numa perspectiva um pouco diferente. Primeiro é de que quanto mais temos crescente acesso à informação, não é? Acesso à mídia, à informação, as pessoas começam a saber que afinal de contas eu tenho um direito. Ok. Não é? Porque se nós não temos os casos de queixa frequentes, é porque se calhar as pessoas não significa que não estão a sofrer a violência. Estão a sofrer, mas elas não sabem que estão violados e que eles podem chegar a uma instituição da justiça ou uma outra equiparada que possa resolver essa situação. Agora, quanto mais o número cresce das organizações que lidam desta matéria, permite que aquela mamana ou aquele irmão que está naquela zona recôndita tenha acesso à informação de que, afinal de contas, se uma mulher fazer-me assim, ou se um homem me fazer-me assim, é violência e eu tenho direito e liberdade de meter uma queixa, por exemplo. Aquelas mamanas ou aqueles irmãos que estão em zonas recônditas, que lá não tem nenhuma associação ligada a que nós chamamos agora de VGB, que são violências baseadas no gênero, não é? Se eles não têm esse grupo, por exemplo, que sensibilizam a população, obviamente que elas vão sofrer e não sabem. E mesmo até hoje, né, se me permitir, há pessoas que sofrem a violência doméstica, alguns não denunciam porque, primeiro, entendem que vão colocar em causa o seu lar. Ok? Vão colocar em causa o seu lar, porque a primeira coisa que a família vai criticar. Por exemplo, um marido que bate na sua esposa está a violar, quer dizer, está a colocar em causa o direito e liberdade da esposa, porque a mulher não tem que sofrer por essas situações. Sabe muito bem de que o dever do homem é para amar a esposa. Então, quando violenta... Não é para bater. Não é para bater. Então, se você bate, estás a violar, quer dizer, você está a colocar o direito que essa pessoa tem. Essa pessoa tem o direito de ser amado, mas você não está a oferecer este direito. Está a oferecer, em vez de oferecer o amor, você acaba oferecendo exatamente, você oferece ódio, você oferece a vingança, você oferece agressão, não é? Então, esta mulher, quando toma conhecimento, você tem que ir queixar. A primeira pergunta é, mas como que a sociedade vai me olhar? Nada, queixou o marido, depois o marido vai ir preso, as crianças que ficam em causa, então acabam fazendo fórum familiar. Mas já quando chega num momento muito extremo, é quando começam já a percorrer para a questão da justiça, a pedir socorro. Falando nesse tema, doutor, há um assunto que nós, talvez em fórum próprio, podemos debater, perguntar quem tem razão, quem deve ou quem não deve. Houve um caso mesmo na cidade da Beira, que nós já vimos há dias atrás, onde uma mulher denuncia a infidelidade do marido. Vai dizer
um certo senhor que meu marido, anda com sua esposa. E neste preciso momento estão na zona X, estavam em Muxungwe. E o parceiro, quando ouviu, agradeceu, foi atrás do tal marido, em Muxungwe, encontrou e teve um resultado final: morte. O marido perdeu a vida. Esta mulher devia ficar calada ou ter razão? Exato. Na verdade, já que muito bem disse que talvez na próxima sessão, mas adiantando, comentando sobre esse aspecto, os assuntos ligados à violência doméstica muitas das vezes terminam em atos criminais. Portanto, aqui nós temos situação de crime, sob o ponto de vista crime. Tirou a vida de alguém, caso se prove que aquela pessoa morreu por agressão. Mas também, por outro lado, temos essa violação dos deveres domésticos. Sim. Não é? A se provar de que a tal esposa andava com o tal finado, estamos diante de uma violação dos deveres domésticos. Então, existem os deveres domésticos que alguém tem que obedecer. Não, eu devo a obediência ao meu marido e só a ele devo prestar conta. Agora, se deixa de prestar conta ao seu marido e vai prestar conta a uma outra pessoa, estamos perante a uma violação dos deveres domésticos. Então, por isso, muitas das vezes, a violação doméstica culmina muitas das vezes com uma responsabilidade criminal. Então, ali é preciso que seja analisado nessa perspectiva. Mas o que se soou mais, portanto, não se falou muito da violência doméstica, mas falou mais que vendeu o marido. Vendeu o marido. É o que estávamos a dizer, que as pessoas que sofrem a violência, elas, muitas das vezes, elas não falam. E quando elas falam, a sociedade critica. Com medo de uma represália. Sim, com medo de uma represália, a sociedade critica. Por exemplo, agora estamos a criticar. Não, mas essa mulher vendeu o marido. Mas não. Agora, qual era a ideia? Era manter-se calado? Ah, não, mas podia encontrar uma outra forma. Quando ela está a ver seus direitos... Igual também ela está a ver que os seus direitos estão sendo colocados em causa. Em causa. Sim, então, se os direitos da pessoa é colocado em causa, a pessoa tem direito, não é, de se manifestar, tem direito de se expor. Agora, cabe à pessoa que recebeu a informação. A pessoa que recebeu a informação não é assim como também agiu. Ao agir daquela forma, comete um crime. Portanto, não se pode aqui dizer, chegar ao tribunal e dizer assim, não, porque assim, ele me disse, não é assim. Apenas foi uma informação em que no fórum próprio, no fio da família, poderia encontrar mecanismos de ultrapassar isto. Que, olha, eu encontrei a vossa filha nessas condições, então, praticamente porque violou os deveres domésticos, os deveres conjugais, não é digna de ser a minha esposa. Então, se era para se separar, separava-se, ou se era para tratar de divórcio, trata-se de divórcio, porque há diferença entre separação e divórcio, depois podemos ver isso a posterior, e terminava sem nenhum ato de vandalismo ou de agressão. Isso poderia ter acontecido, mas às vezes o que aconteceu em concreto é que as pessoas extravasaram-se e acabaram cometendo um crime, portanto, do ponto de vista a se provar, né? Crime mal parado. Crime mal parado, sim. Falando nisso, agora vamos ver, por exemplo, as mulheres, a maior parte delas andam nos tribunais, nos direitos humanos, na Molede. A percentagem maior lá é a mulher que se faz de vítima em relação aos homens. Será que é verdade que a mulher que sofre mais dentro de casa que o homem? Bom, as estatísticas indicam que sim, as mulheres que são mais vulneráveis, não é? Que sofrem mais essa situação da violência doméstica. Mas é preciso ressalvar de que as entidades que atendem a violência baseada no gênero, estamos a falar já de ambos os lados, há indicações, na verdade, dos homens irem manifestar que estão a sofrer isto. Mas os números são muito poucos, não é? De acordo também com as experiências que nós temos tido do outro lado, são muito poucos em relação às mulheres. As mulheres é que sofrem mais, se calhar algumas porque não trabalham, não têm uma capacidade de autossustento, algumas até porque têm baixo nível de escolaridade.
então elas acabam sofrendo mais. Né? O nível de escolaridade, por exemplo, acaba levantando a voz mais que o marido, ela não sabe seus deveres, estar diante do seu marido, e ela não sabe verificar, isso acaba confundindo enquanto está tropeçando. Por exemplo, há mulheres, quando algum problema pequeno, acabam dividindo até os quartos, isso tudo aí não se chamaria de violência? Sim, chamaria, até porque, pronto, né, é pesado dizer isso, mas grande parte das mulheres escolarizadas, não tem um lar feliz ou seguro. E até muitas delas não têm marido. É melhor estar com uma mulher não escolarizada? Sim, porque a mulher escolarizada, ela já sabe de que este comportamento é punível em termos da lei. Eu vou te queixar, e eu conheço onde se queixa. Ok, e vou buscar a razão. E eu vou buscar a razão. E quando ela chega lá, na verdade, ela te conta, ciente, concentrada, e na verdade perde a razão. Mas é diferente, por exemplo, de uma mulher que não tem assim um grau de escolaridade um pouco mais elevado. A maioria das pessoas que têm o grau de escolaridade baixa estão a sofrer mesmo assim, sem se pronunciar. Mas as que já têm noção disso, as que já sabem de que isso aqui trata-se de uma violação, não é? Muitas delas vão à barra do tribunal com os maridos e é divórcio, é separação, porque elas já têm a noção de que eu não posso viver assim, porque eu tenho direito da minha liberdade. Mas aquela mulher que está lá no campo, primeiro nem sabe do direito que é, nem sabe o que é da liberdade. Ela o que pensa depois do casamento, ela é submisso. Exatamente, ao marido. E é ensinada que o marido é o gestor de tudo, o marido é que tem que decidir, você está sujeito a tudo e você não tem direito à opinião. Ok. E até porque em algumas zonas, ter marido é uma honra. Sim. Sim. E falando nisso religiosamente, há um certo paradoxo do ensino. Estamos a falar do Ocidente, a mulher está à procura mesmo dos direitos e está à procura da emancipação, da sua emancipação. E a religião diz que não, você é submisso à vontade do seu marido, da mesma maneira que você tem que estar submisso à vontade de Deus. Então, é caricato você levantar a voz diante do seu marido, e falar mais alto, e estar à frente dele. Há certos regulamentos. Esse regulamento não cria um atropelo em direitos humanos? Sim, cria por quê? Cria porque, por um lado, a religião defende dois princípios. O homem ama a esposa e a esposa deve obediência ao marido. Ponto final. Mas os direitos humanos aparecem, as organizações que lidam sobre essas matérias aparecem a defenderem a questão da igualdade. A questão da paridade. Da paridade. Que não, o homem e a mulher são iguais perante a lei. E é verdade. Prioriza-se mais a questão da participação ativa na governação. Temos visto isto. Esses princípios, nós temos em vista respondermos aquilo que são os princípios gerais do direito, direitos humanos. Nós nos filiamos em muitas organizações internacionais em que a ideia é de enfatizar mais a mulher. Mas esse paradoxo todo coloca em causa também a questão da religiosidade. Os líderes religiosos, por exemplo, estão contra com esses movimentos. Sim. Sim, que você não pode aparecer aqui a dizer que o homem é igual à mulher. Você acaba atropelando o Corão, acaba atropelando a Bíblia. A Bíblia, o Corão, sim, exatamente. Coloca em causa todo. Então, esse tipo de ensino, a mulher acaba sendo ensinada que, olha, quando você estar na igreja ou na mesquita, você tem que se posicionar como o que diz o Alcorão, o que diz a Bíblia. Mas se você está cá na sociedade, então você se posiciona o que a lei e acaba deixando a mente do crente desajustado. Desajustado. Sim, por exemplo, o Islã, não é? O Islã, ou a religião em geral, diz tem que casar para namorar a sua esposa. Ok. Não é? Casa primeiro, depois para namorar. Para namorar é convencer. E o Ocidente diz não, namora primeiro para depois casar. Depois para você casar. Então, e esse paradoxo é que em algum momento depende da forma como é que as pessoas recebem esses ensinos. Há quem recebe, para ele desperta logo e começa a explodir. Tipo, afinal de contas, eu estou a sofrer. Sim. Aquele meu marido, afinal de contas, deveria ter me feito isso no lugar disto. Então, quando as mulheres recebem essa informação, dizem, não é verdade. O homem não é superior à mulher. Não, você é igual a ele.
Você não pode fazer a mesma coisa. Tens que lutar. Tem que lutar. Você tem que mostrar a ele que ele não é nada. Então, esses ensinos são importantes, sim, mas também colocam em causa a ordem social. Não é? Porque a ordem social é uma ordem. Né? No direito existe a ordem jurídica, que são conjunto de normas jurídicas que devem ser cumpridas de forma coerciva. Existe a ordem moral, em que ninguém te pune, mas já futuramente será punido. Mas também temos a ordem social. A ordem social que acaba ficando em causa. Então, a ordem social começa a ficar em causa, porque socialmente já é conhecido que a mulher, a tarefa dela é esta. Submisso né? É submisso ao marido. Então, quando aparece já o Ocidente a dizer que não, a mulher pode fazer isso, começa a colocar em causa aquilo que são os princípios que estão no homem. Mas agora, por exemplo, tem essa tendência que os homens também estão a sofrer esta violação doméstica e queremos aconselhar a eles que não pautem pela violência, pela agressão, mas pautem para aquilo que são as regras da administração, aquilo que as regras do Estado. Se você sofre de algum direito, tem que recorrer às instituições que tratam dessas matérias para poder ser ajudado e sair dessa situação, por sob pena de praticar atos que possam configurar em ato criminal. Tem que recorrer à área jurídica para poder ajudar assim. Nós, mais uma vez, estamos aqui com um programa, estamos a criar este seriado que vem nos trazer aqui a violência doméstica. Hoje começamos este tema que nós, no próximo programa, vamos trazer de uma forma jurídica, como e aonde, não é? Onde começa direito, onde termina, do seu marido, da sua esposa, do seu filho e por aí em diante, até seus pais, seus sogros também. Nós vamos trazer aqui temas fortes que nós esperamos que por si, minha irmã em casa, vai aproveitar melhor, porque nós vamos trazer uma aula de sapiência aqui, uma aula que vai lhe beneficiar juridicamente, religiosamente, alcoranicamente e biblicamente também, para nós podermos consciencializar e criarmos o equilíbrio na sua sociedade, no seu lar e nos seus vizinhos. Até mais outro programa, outro tempo. Muito obrigado. Não se esqueça de subscrever o nosso canal, dê likes, comenta. Até mais um programa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.